buenos dias ou buenas tardes, não sei. Em Brasil dizemos que antes do almoço é os buenos dias. E eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui em México mais uma vez. Como falou Adolfo, nos anos 70, aqui estive várias vezes para fazer trabalhos científicos, onde publicamos vários artigos, alguns dos quais são muito bem citados por sua contribuição à biologia do Trypanosoma cruzi, agente da enfermidade de Chagas. Pero hoje não vou falar, digamos, de ciência em seu sentido de lo que hago no laboratório, pero discutir um pouco a política científica, dando um exemplo do que se passa em Brasil, que tem uma política científica que, aunque sofra pequenos cambios quando se cambia o governo, pero tem uma diretriz que ha sido muito bem estabelecida pela Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que fazemos a cada 5 anos, onde se reúne toda a comunidade científica, a comunidade industrial e lá os estudantes. São 4.000, 5.000 pessoas que discutem todos os estados e que depois convergem para a capital federal, e ali se estabelece um plano de ciência e tecnologia que se perpassa pelos vários governos. É claro que quando há câmbios de governo, há pequenos câmbios de priorização, dependendo de questões políticas e posições que diferentes partidos têm em termos de ver a ciência mais pura ou a ciência mais aplicada e, sobretudo, como de la aplicada às questões sociais. Tudo isso são temas muito importantes e creio que o sucesso da política está em atingir um equilíbrio entre todas estas coisas. E eu vou, nesta charla, seguir aqui alguns pontos. Um pouco de como se desenvolveu a ciência em Brasil, depois alguma coisa, como ela é coordenada a nível federal, e aqui é muito importante ter a presença não só de distinguidos investigadores e estudantes, mas também pessoas que estarão involucradas na política científica nos próximos anos, sobretudo a doutora Helena e a Ana Maria Seto, que é minha colega na Academia Mundial de Ciências, lá TUAS. Nos encontramos com muita frequência, foi muito prazeroso saber que estás aqui, integrando aqui a equipe da doutora Helena. E depois, um pouco com quem realiza a atividade, o que o Brasil vem produzindo na área científica, como é nosso sistema de inovação e como é o financiamento, como se faz o financiamento para atender a todas estas demandas. Começando um pouco com as questões históricas, importante entender que, um pouco diferente do que aconteceu com as conquistas espanholas na América, a conquista portuguesa de Brasil estabeleceu como um critério de que lá não era para publicar livros, não era para ter universidade, não era para ter nada. Era realmente uma colônia. Solamente com a avenida de Dom João VI para o Brasil, em 1808, é que realmente as coisas se cambiaram, porque a capital passou a ser Brasil. Então, é muito interessante essas distintas visões das conquistas no passado. E isso tinha influência muito grande, porque isso hizo com que a ciência em Brasil começasse muito tarde. Não teremos instituições de grande tradição. A que mais tradicional instituição de Brasil é o Instituto Oswaldo Cruz, que foi criado em 1901. Portanto, são 100 e poucos anos de ciência de uma maneira organizada. Pero Dom João VI começou com sua avenida algumas coisas, como a criação do Museu Nacional,
do Observatório Nacional, do Jardim Botânico de Rio de Janeiro. Isto foi seguido depois por Dom Pedro I e, sobretudo, por Dom Pedro II, que era um grande entusiasta da ciência, incluso publicou alguns trabalhos científicos. Era amigo pessoal de Louis Pasteur, incluso um dos financiadores da construção do Instituto Pasteur de Paris. Se visita o museu do Instituto Pasteur, vais a mirar que há reconhecimento de Pasteur a Dom Pedro II por sua contribuição financeira e de participação científica em estudos hechos no Instituto Pasteur. De modo que a partir deste período, Jardim Botânico de Rio de Janeiro, Museu Nacional, isso iniciou os trabalhos, sobretudo nas áreas de botânica e de zoologia, que naquela época, hoje é distinta, e que a biologia molecular invade completamente todas estas áreas, mas naquela época eram simples observações macroscópicas, ou com o microscópio, ou na lupa, já se fazia descrições de muitas espécies novas, tanto na área vegetal como na área animal. Em seguida, surge um período muito importante da ciência brasileira, que começou na área médica, pelo fato de termos uma série de enfermidades transmitidas por vírus, bactérias, protozoários, helmintos, hongos, e tudo isso generou uma escola de medicina experimental voltada para a área da saúde, em que duas pessoas são muito importantes, o doutor Emílio Ribas, em São Paulo, que se dedicou muito à questão da febre amarilla, e o doutor Oswaldo Cruz, em Rio de Janeiro, que havia tido sua formação no Instituto Pasteur, e regressou ao Brasil e criou o Instituto Oswaldo Cruz. E logo depois, dentro do Instituto Oswaldo Cruz, 3 cientistas tiveram um grande destaque internacional. O doutor Pirajá da Silva, que descreveu o ciclo do esquistossoma mansoni, enfermidade todavia muito importante em Brasil. O doutor Splendori, que descreveu a espécie Toxoplasma gondii. Aí aqui uma disputa com Nicole Manceau, do Instituto Pasteur de Paris, que foram também para a África, e lá também descreveram o mesmo organismo. Portanto, há uma disputa, a descoberta foi com Manceau, Nicole e Manceau, se foi Splendori, pero ao comemorar os 100 anos da descoberta, alguns anos atrás, houve uma grande discussão sobre o assunto e houve uma decisão por unanimidade que as comemorações deveriam ser feitas em Brasília. E me tocou a organização deste Congresso Internacional comemorativo de los 100 anos. De qualquer modo, foram 2 investigadores, 2 grupos importantes, só que Nicole e Manceau ganharam o Prêmio Nobel de Medicina neste período. Depois teremos aqui Carlos Chagas, que descreveu o Trypanosoma cruzi, não somente o protozoário, pero todo o seu ciclo evolutivo, tanto o hóspede vertebrado como o invertebrado, o nome mais importante, sem dúvida nenhuma, da ciência brasileira. E o doutor Gaspar Viana, que descreveu a Leishmania brasiliensis, que é uma das mais importantes dentro do complexo de enfermidades em Brasil, Venezuela e toda aquela região. Aqui estão fotos destes institutos. Instituto Oswaldo Cruz, muito conhecido por seu castelo, seu morisco, inspirado nas construções de Granada, de Espanha, e é hoje um patrimônio cultural de Brasília. Este quadro, que está na Academia Nacional de Medicina, foi um quadro inaugurado por o imperador Dom Pedro II, que era o presidente honorário da Academia Nacional de Medicina, que se reúne desde
el Imperio, con el nombre de Academia Imperial, hasta hoy, todos los jueves a las 17 horas. Todas. Hay apresentaciones científicas, hay discusiones de temas generales, hay presencia de invitados. Esta es una tradición, digamos, que tenemos en Brasil y es considerada la institución más antigua de Brasil, desde el punto de vista de la cultural y científica. La Academia de Letras y de Ciencias surgiram muitos anos depois. E este quadro mostra que Oswaldo Cruz Pirajá da Silva ele retrata os grandes nomes da medicina tropical brasileira no início dos anos 1900. E aqui teremos um quadro um pouco agora chegando para o presente. Quer dizer, durante muitos anos, o Instituto Oswaldo Cruz foi praticamente a instituição que realmente tinha uma forte presença científica, e aí surge a Academia Brasileira de Ciências em 1916, portanto, é uma instituição centenária e muito importante para a política de ciência e tecnologia em Brasil. E eu diria que não há ministro de Ciência e Tecnologia que sobreviva se não tiver o apoio da Academia Brasileira de Ciências. Como também nenhum presidente nomeia um ministro de Ciência sem ouvir a Academia Brasileira de Ciências. E, na realidade, a Academia trabalha antes das eleições. Temos eleições finais no próximo domingo. 2 candidatos de visões muito opostas disputam a presidência. Pero ambos receberam a Academia Brasileira de Ciências, receberam o documento em que a Academia aponta os rumos da ciência e tecnologia, hecho por la participação de muitos dos acadêmicos, e todos endossaram este documento e se comprometeram a incrementar de 1,2% para 2% dos recursos para ciência e tecnologia nos próximos 4 anos. Apesar de toda a crise fiscal que atravessamos, e vários países estão na mesma situação, pero há a convicção de que não se sai da situação fiscal sem forte investimento em inovação tecnológica. Pelo lado, a inovação tecnológica não funciona se não houver uma forte ciência por trás, produzindo novos conhecimentos e fazendo a integração entre o mundo acadêmico e o mundo produtivo. E com isso, avançando em termos econômicos, e os exemplos de Coreia, mais recentemente de China, de Singapura, há dezenas de exemplos que mostram como o caminho pode ser seguido. Muito importante aqui destacar a criação das universidades, a primeira que efetivamente funcionou foi a Universidade do Brasil, pelo que hoje tem o nome de Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1920, e muito importante a criação da Universidade de São Paulo, que é hoje a maior e a mais importante instituição acadêmica de Brasil, e muitas outras que foram criadas. Pero solamente a ciência, até este momento, funcionava de maneira muito precária, e na realidade, nesses tempos, a ciência não gastava muita plata, não havia muitos equipamentos, portanto, era possível fazer investigação com poucos recursos. O Ministério de Saúde, por conta dos programas de saúde pública, era o principal financiador das atividades no setor médico. Pero nos outros setores havia personalidades, menciono aqui a família Guinle, que é uma família muito rica do Brasil, e que puso muita plata durante muitos anos, sobretudo neste período aqui, hasta 1960, para a consolidação da ciência do Brasil. E ele colocava os recursos, obviamente, e nessa época não havia aplicação, não havia formulários. Era uma conversa personal com o doutor Guilherme Guinle. O que tu fazes? O que tu necessitas? Eu necessito isto. E quanto custa? Eu tenho um exemplo que me foi passado por o professor Carlos Chagas Filho, o primeiro microscópio eletrônico
comprado para o Instituto de Biofísica em 1952, foi depois de uma visita que hizo a Rockefeller, o Instituto Rockefeller, aí conhecia o Kit Porter, que lhe mostrou que estava falando, o que estava fazendo com microscopia eletrônica. Ele ficou encantado com aquilo. Ao voltar para o Brasil, disse: mira, precisamos ter um microscópio. Quanto custa? Mira, a valores de hoje, sabemos que um microscópio de transmissão não custa menos que $500.000. Naquela época custava bem menos, pero ele pegou um cheque, hizo o cheque e falou: mira, está aqui o microscópio. Assim se conseguia as coisas. Hoje todos sabemos que a burocracia nos inferniza e temos que escrever muitas páginas e esperar tempo para ter as respostas e depois receber a plata. E muitas vezes a plata, quando chega, já não sabemos para que pedimos. Então, se tudo isso foi complicando-se, e aí temos os órgãos de controle que querem saber o que tu fazes com cada centavo, com cada peso que tu tienes. Pero em 1951, este é um ano muito importante, porque é criado o CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Investigação Científica, que tem uma organização muito distinta do que é o CONACYT. E eu vou falar um pouco mais. E foi criado a CAPES, junto ao Ministério da Educação, que é responsável por o desenvolvimento da carreira das pessoas, da sua maestria, o doutorado. 80% de tudo que investe no sistema de pós-grado brasileiro é feito por CAPES. Pois foi criado aqui também a FAPESP em 1960. Isto é muito importante, porque um Estado, o Estado de São Paulo, decidiu por suas elites, sobretudo algumas famílias que até hoje continuam, são detentoras dos principais jornais do país, como a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo, chegaram à conclusão que São Paulo só tinha um caminho para o desenvolvimento, era investir em ciência e tecnologia. Então, isso é uma visão muito interessante, porque as coisas que passou pelos anos 50 e que se concretizou com a criação da FAPESP em 1960, e a partir da FAPESP, hoje há fundações estaduais em todos os estados da federação, com exceção de UNO, que todavia está em fase de estado de Roraima, que está bem no norte do país, na fronteira com Venezuela, que todavia não tem uma fundação estadual de apoio à investigação. Depois, em 1967, surge a FINEP, que é a instituição onde hoje estou, que tem uma missão muito específica, que é apoiar a infraestrutura científica do país. São grandes projetos que vão desde construção de novos institutos, de novos laboratórios, a compra de los equipos mais caros. O maior investimento que temos é o síncrotron, que nos custa $500 milhões desde há 4 anos até o próximo ano, quando estará completo. Portanto, é um grande investimento de infraestrutura científica do Brasil e é responsável também por apoio à inovação, e eu vou abordar isso mais à frente. Somente em 85 foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia, para coordenar todas as atividades que envolvem os estados, que envolvem o governo federal, suas agências, e eu vou detalhar um pouco mais isso. Quem coordena a atividade científica no Brasil? É o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Houve uma fusão recente dessa área de comunicação e telecomunicação. Pode ser que o novo governo cambie um pouco isto. Vamos ver nas próximas semanas. E aí teremos 3 agências federais importantes: o CNPq, a FINEP e a CAPES. CAPES, como eu falei, cuida sobretudo dos cursos de pós-grado. São becas de maestria, de doutorado, de pós-doutorado, muita cooperação com o exterior.
o sistema de doutorado sanduíche, que é um sucesso muito grande, porque parte da tese é hecha em um laboratório do exterior que tem forte interação com os orientadores, os investigadores líderes do país. O CNPq está responsável por el apoio a projetos pequenos. Então, projetos em la ordem, digamos, de $20 mil por ano, e aí são milhares de projetos distribuídos por todo o país, com convocatórias generais em qualquer área do conhecimento. Portanto, aqui é investigação básica para grupos trabalhando em física, em química, em astronomia, em literatura, em dança, em música, em tudo. Tudo que é, digamos, que exige criatividade artística ou científica é apoiado por el CNPq. Pois tem um programa de becas que é muito importante, que é chamado becas de iniciação científica. São becas que hoje têm um valor da ordem de $250 mensuais. Mira, é um valor muito pequeno, pero para estudantes de graduação que mostrem uma vocação científica. Então, eles vão para os laboratórios e começam a trabalhar. Eu diria que é hoje a maior força de trabalho científico em Brasil, porque são cerca de 200 mil estudantes com becas de iniciação científica que estão presentes em todos os laboratórios. E alguns são muito buenos. Estes serão os candidatos naturais à maestria e ao doutorado, sendo que a maior parte já nem passa por la maestria, porque quando chega ao final de seu curso de graduação de biologia, ou de medicina, ou de física, já tem um ou dois trabalhos publicados e, portanto, já está com a maturidade para ir direto para o sistema de doutoramento. Depois, o CNPq tem um programa de becas complementares a los salários de los professores de las universidades, de las instituições que fazem pesquisa, já que os salários não são muito grandes, então é uma complementação quase que simbólica, pero representa em torno de $500 a $1.000 por mês, dependendo do currículo do investigador. E coordena um programa importante que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São 126 institutos que foram selecionados por uma convocatória, julgados todos eles por investigadores do exterior, que se quedaram uma semana em Rio de Janeiro. Tinha 5 detentores do Prêmio Nobel em distintas áreas, como integrantes do comitê de seleção. Foi na seleção, havia quase 1.000 aplicações para escolher 126. E cada instituto tinha que ter obrigatoriamente pelo menos 3 grupos de investigação em diferentes instituições, pero que têm como foco uma temática específica, sendo que uma das instituições tem que ser de áreas do país onde o desenvolvimento científico não é muito grande, porque é necessário fazer com que a ciência seja feita não somente na região sul e sudeste, pero também norte, nordeste e centro-oeste. Depois teremos a FINEP, que vou falar um pouco mais. Teremos a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que também faz uma contribuição importante financeira para a investigação científica, no caso da área médica, e as agências estaduais de investigação, que juntas equivalem do ponto de vista financeiro ao CNPq ou à FINEP, porque temos em todos os estados e são recursos aplicados para investigação, desde investigação básica hasta investigação aplicada e muitas vezes em coordenação com o CNPq ou com a FINEP. Não passa? É algo aqui se passou que não está.
avançar. Agora sim? Sim. Bien, quem faz investigação científica em Brasil? Aqui alguns números comparando nos anos 2006 com 2015 para mostrar como cresceu e muito a ciência de Brasil. Mira em relação a los números de estudantes. Éramos 46.000 estudantes do doutorado, hoje temos, na realidade, já mais que isso, são dados de 2015, porque sigue crescendo apesar da crise. Então, há um incremento constante em número de estudantes, o número de doutorados que são feitos a cada ano, são 18, e neste ano, 2017, foram 19.000 doutores que foram graduados em Brasil por as várias instituições. E aí tem um grande desafio, que é como absorver no mercado 19.000 doutores por ano, e, na realidade, temos muitos que vão para o pós-doc por vários anos, pero aqueles que são buenos conseguem posições em las universidades, em los institutos de investigação, e já começam a entrar também no setor industrial, para aquelas indústrias que fazem investigação, como vou comentar mais a seguir. Então, esses são vários dados aqui, o número de instituições cresceu, o número de grupos de investigação que são registrados no CONACYT, o equivalente ao CONACYT, ou o CNPq de Brasil, também cresceu muito. O sistema educacional cresceu muito. Mira que hoje o número de estudantes na universidade são dados de 2016, os dados do Conselho Federal de Educação para 2018 já apontam em torno de 9 milhões de pessoas, de estudantes nas universidades brasileiras. Que isso ainda é pouco. Todos os nossos presidentes querem incrementar em 50% nos próximos 4 anos. Há algumas posições que são, algumas metas que estão presentes em los dois candidatos, que é necessário incrementar o número, o percentual de jovens brasileiros que estejam no sistema universitário. Este número, então, sigue crescendo e cresce mais em las universidades privadas do que em las universidades públicas. Pero a universidade pública está aqui em azul, né, que representa hoje em torno de 25% dos estudantes universitários brasileiros estão em universidades públicas, onde não têm que pagar nada. Pero 75% estão em universidades privadas. E aí há distintos tipos de universidades privadas, algumas delas, como por exemplo as universidades religiosas, como a Católica ou a Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, que são universidades privadas que fazem investigação de muito alta qualidade e que competem muito bem na busca de recursos para a ciência e tecnologia. Pero há universidades privadas que só dedicam à enseñança, e algumas delas são muito buenas na área médica, por exemplo, têm buenos hospitais, boa formação médica, pero não fazem investigação. Os programas de pós-grado estão crescendo, pero o que é bueno, começa a crescer também em outras regiões. Mira que é, todavia, 43% estão no Sudeste. Então, há uma grande concentração. Se pegarmos Sul e Sudeste, o número é muito alto, pero o Nordeste, que teria 3, 4% há 15 anos, já está com 20% dos cursos de pós-grado. O Norte, que só tinha o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, agora já tem quase 6% dos cursos de pós-grados de Brasil. De modo que há um esforço de fazer com que a formação de gente e a ciência se pratique em todo o país e não somente em uma região mais tradicional, como é o eixo Rio, São Paulo, Minas, que concentrou durante muito tempo 80%, 90% da ciência brasileira.
Nossas universidades, sobretudo USP, Unicamp, são universidades que estão alcançando posições em los rankings, uma hora está um pouco arriba, outra hora está um pouco abaixo, isto vai variando de ano para ano, e há um conjunto de universidades brasileiras, quase todas públicas, que são as consideradas as mais importantes do país. E para estas temos uma atenção especial, porque há um programa que envolve o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, de colocar 20 universidades brasileiras entre as 500 melhores do mundo. Portanto, os laboratórios, os grupos que estão trabalhando nestas universidades têm um tratamento especial. Então, a eles estão distribuídos por várias regiões do país. A eles têm a responsabilidade de consolidar os centros nacionais de equipamentos de caráter multiusuário para apoio multidisciplinar e evitando a reprodução de superposição de equipos, sobretudo os equipos de mais alto custos, e, portanto, é um projeto que começou no ano passado, que terá continuidade independentemente de quem será o presidente, e que é importante, e aqui FINEP tem um olhar muito especial sobre estas instituições. A produção científica brasileira, que vem crescendo bem, está, portanto, por todos os estados. E o que estamos fazendo? Primeiro, em termos de produção científica, somos hoje a 13ª produção científica no mundo. Há a meta de chegar à posição a 10ª hasta 2030. Esta é a meta com que a comunidade científica brasileira trabalha. Apesar da crise, esses são dados de 2013, saiu em 2014. Os dados que estão saindo agora mostram que, apesar da crise, continuamos na 13ª posição. Claro que, se a crise perdurar por muito tempo, obviamente que vamos a diminuir, porque logo por trás do Brasil está aqui muito cerquita a Holanda, a Rússia, Taiwan, que tem vários países aqui que estão numa faixa que pode ultrapassar o Brasil. A nossa meta é chegar aqui, portanto, teremos que ultrapassar Coreia do Sul e Áustria e disputar muito dificilmente com a Índia, que tem uma grande força científica em função de ser um grande número de instituições. E estamos numa posição, portanto, o impacto da produção científica brasileira está crescendo, mas todavia ocupa ainda uma posição que é a 24ª no mundo. Portanto, aqui a meta é chegarmos à posição que estamos hoje no número de produção, que é a 13ª. Portanto, há que trabalhar muito, produzir trabalhos de melhor qualidade, de maior impacto científico e que pueda ser reconhecida por el mundo. Que áreas destaca a ciência brasileira? Desde o ponto de vista quantitativo, é a área médica, sobretudo a clínica médica. O Brasil é muito forte nesta área. A área biomédica, de um modo geral, ela é muito forte. Pero há algumas áreas que têm um destaque todo especial. E é a área agrícola. Que somos, hoje, dependendo de área, se formos utilizar o setor agropecuário no seu sentido amplo, que multidisciplinar, somos o primeiro país em produção acadêmica no mundo, suplantando China e Estados Unidos. Em outras áreas, somos a segunda ou a terceira, dependendo de que subárea da agricultura estamos. E na área queria destacar aqui, por exemplo, algumas áreas importantes, por exemplo, as ciências morfológicas, que dão bases para a medicina, toda a parte da anatomia, da histologia e da biologia celular,
estamos na terceira posição no mundo. Queria destacar aqui a questão da biodiversidade e a conservação. Apesar dos problemas que o Brasil tem, temos uma grande produção nesta área, ocupando a quarta posição, e por aí vamos. E queria destacar aqui a área de odontologia, em que somos o segundo, e a odontologia brasileira realmente é muito boa. Vamos falar aqui um pouco do sistema de inovação. Quer dizer, tudo que estamos falando de generação de personal, formação de mestres, de doutores, do apoio científico, tudo isso é importante para a formação de gente capacitada, é importante para ocupar esta posição científica. Portanto, a investigação básica é fundamental. Não é possível ter sucesso em qualquer política de ciência e tecnologia se não der uma atenção muito especial ao setor da investigação básica. Modernização de equipos, reativos, rápidos, desburocratização, que é muito terrível, por exemplo, em Brasil, para importar reativos, às vezes tarda muito e custa mais caro, ou seja, temos menos recursos, mas tudo é mais caro do que em Estados Unidos. Então, isso depende da comunidade científica, depende mais do governo e, sobretudo, dos setores econômicos, que sempre estão preocupados em captar mais impostos, mais taxas, mas temos que estar sempre peleando com eles para a redução. Em Brasil, conseguimos reduzir a zero o imposto de importação para a ciência e tecnologia, desde que o Conselho Nacional de Pesquisas dê o aval. Então, o Ministério da Fazenda oferece ao Conselho de Investigação alguns milhões de dólares por ano de isenção fiscal. E este transfere para todas as instituições à medida que mostram que conseguiram a plata para comprar um novo equipo ou comprar os reativos. Então, isso funciona muito bem, porque isso dobra o valor do dinheiro nacional para a investigação. Né? Comprar um equipamento de $1 milhão e pagar $1 milhão de imposto, como acontece em vários lugares, isso, obviamente, que é malo para a atividade científica, a não ser que houvesse muito dinheiro, em que não houvesse diferença entre ter $1 ou $2 bilhões. Mas em nossos países, isso faz uma grande diferença, portanto, é uma medida muito importante para impulsionar a investigação, e eu diria que boa parte do sucesso da ciência brasileira empieza com estas medidas. Agora, vamos mirar o Brasil pelo lado da inovação tecnológica. É a 7ª ou 8ª economia do mundo, depende do dia, se o dólar como está, porque tudo é calculado em termos do dólar. 13º em posição acadêmica e 75ª em inovação tecnológica. Algo está errado. Isso mostra que há uma desconexão muito grande entre o setor acadêmico, que está indo bem, e o setor produtivo, que é quem genera riqueza, trabalho, renda e, portanto, impacto social. Como fazer para melhorar, e isto é o grande trabalho que estamos, neste momento, involucrados. E aqui a FIDEP tem um papel fundamental. Então, vemos este sistema de uma maneira em que temos aqui a investigação básica, onde várias instituições estão involucradas no apoio à investigação básica, há menos investigação aplicada, e para isso o que estamos fazendo é induzir, é discutir com a comunidade científica e empresarial quais são os temas relevantes para a inovação tecnológica em las distintas áreas. Então, por exemplo, foi identificada que em algumas regiões do país havia um grande potencial na área de flores, para a produção de floricultura.
exportação de flores e consumo interno. Então, foi feito um grande investimento nesta área. E hoje este estado, que é um estado do Nordeste, Ceará, é o segundo do Brasil em la produção de flores e exportação. Então, isso foi algo induzido, foi identificado, isto é importante, há esse potencial. Então, vamos pôr recursos. Então, as convocatórias são feitas diretamente para impulsionar uma determinada área. E aí, muitos dos investigadores básicos que estão fazendo bioquímica, genética, biologia molecular, continuam com seus trabalhos básicos, mas também começam a aplicar seus conhecimentos para a melhoria de plantas de flores. E flores com colores distintas, e flores que são mais resistentes ao tempo, que, portanto, tu compras e, em 2, 3 dias, uma flor pode desaparecer porque está morrendo, está com mau cheiro, mau odor, e aí tu tienes plantas hoje que podem ficar 1 mês, 2 meses, e estão muito bem dentro da casa ou dentro dos escritórios. Então, isso é uma coisa que pode ser feita, e isso estamos fazendo, impulsionando muito esta ciência aplicada. Pero não basta ter a ciência aplicada. É necessário fazer com que empresas surjam. Empresas se interessam por o conhecimento, por a tecnologia que foi generada em los laboratórios. E como fazer esta ponte é o grande desafio, e aqui é o segundo papel de FINEP. O primeiro, a infraestrutura científica. O segundo, fazer a ponte entre o mundo acadêmico e o mundo produtivo, agindo como um indutor. E para induzir é necessário ter ideias, pero também ter plata. Há que pôr recursos financeiros para que isto ocorra. E aqui temos vários programas. Um primeiro, no qual estamos nos dedicando muito, é a criação de parques tecnológicos em torno das principais universidades do Brasil. Então, em torno da universidade, surge um parque tecnológico, que tem a participação do governo local, seja a nível do estado ou da província, tem um papel fundamental da universidade, de los industriais locais, e com isso o parque tecnológico se incrementa. Nos últimos 5 anos, FINEP investiu 46 milhões de dólares para a criação destes parques tecnológicos, e estamos planejando mais 50 milhões de dólares para o período que inicia agora, para dobrar, porque muitas universidades todavia não têm seus parques tecnológicos. Cito como exemplo um parque tecnológico, é o Parque de São José dos Campos, que é uma cidade relativamente chica, que está cerca de São Paulo, pero que tem em torno de si várias instituições importantes. Está no estado de São Paulo, tem a Universidade de Campinas, tem Unicamp, tem a USP, tem a Universidade de São Carlos, tanto a federal como a estadual, tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Centro Tecnológico da Aeronáutica. Este conjunto, com um apoio de 10 anos, consolidou a indústria aeroespacial brasileira, que produz satélites e que produz aviões da Embraer. Então, isso teve um impacto econômico em uma região que foi absolutamente fantástico, porque se formou um cluster para a indústria nesse sentido. E, neste momento, estamos tratando de criar um cluster para a indústria automobilística. E, certamente, será por esta região. Por quê? Porque já tem centenas de técnicos, de engenheiros muito bem formados. 80% do novo síncroton foi feito em centros, indústrias que estão localizadas nesta região. E, neste momento, estamos desenvolvendo um projeto que é fazer um microscópio eletrônico de barrido e um de transmissão em Brasil, bem sencillo, que é o que necessita 80% das pessoas que trabalham na área biológica, na anatomia patológica, não necessita de equipos muito sofisticados, são equipos mais básicos, e queremos, em 5 anos, ter
estes 12 microscópios desenvolvidos em país. Portanto, parques tecnológicos têm um papel fundamental, porque aí empieza a universidade a interagir com o setor produtivo e tinha seminários semanais, chamando a indústria, chamando a universidade, e começam a discutir, e discutindo surgem as ideias. O segundo programa, e aqui creio que é um ponto muito importante para países latino-americanos, é a descentralização. Quer dizer, não é somente a região, a capital federal, o eixo, no caso de Brasil, o sudeste, onde tinha tudo, agora é disseminar. E como disseminar? É trabalhar em cooperação com as fundações estaduais. E aí, cada fundação estadual é um pequeno CONACYT de Puebla, CONACYT de Veracruz, e assim vai. E os estados responderam muito bem. Incluso colocaram em sua Constituição de que um certo percentual do que o Estado arrecada vai para a ciência e tecnologia. Em alguns estados é 0,5%, em outros chega a 2%, como é o caso do estado de São Paulo. E mira, há uma correlação direta do estado de desenvolvimento com o percentual que o estado põe em ciência e tecnologia. Então teremos São Paulo com 2% e um grande centro científico, universitário, industrial e indústria tecnológica, e os que põem menos, obviamente, estão em uma situação um pouco mais vaga. O que fazemos com estas fundações? Pegamos nossos recursos, por exemplo, para pequenas empresas, que são miles, hoje, mais de 2.000 empresas. Isto não pode ser administrado desde a FINEP, de seu escritório central. Transferimos nossos recursos para as fundações estaduais, desde que, primeiro, a fundação estadual ponga um pouco mais de recurso. Se é a Fundação de São Paulo, para cada R$1 que a FINEP põe, São Paulo tem que pôr um outro real. Se é para um estado mais pobre, ponemos 1, podemos 3 ou até 4, e o estado põe 1. Portanto, é uma política de distribuição regional, a nível nacional, de atividade de ciência, de tecnologia e inovação. E estes recursos vão para empresas, não é? As aplicações desses recursos, que agora vão aumentar, porque foi o que deu mais sucesso. Isso foi um experimento de uns poucos anos, onde investimos aqui, isto representa, são 210 milhões de reais, quer dizer, ainda é um investimento relativamente baixo, pelo como agora se sabe que isto funciona. E por que funciona? Porque muitas dessas empresas que foram apoiadas nesses poucos anos já começam a emergir e agora vêm para outro programa, porque esse é um recurso. Às 2 semanas a empresa quis comprar a parte da FINEP. E aí fomos perguntar, mas quanto é que é a parte da FINEP? Fizeram os cálculos e disseram, mira, agora são 75 milhões de dólares. Mira, transformar 8 milhões de dólares em 75 milhões em poucos anos, solamente na área médica, porque realmente se tu tienes sucesso, são anticorpos, são monoclonais que são vendidos a muito altos preços, né? O Ministério de Saúde de Brasil compra todo para o uso no sistema unificado de saúde, que é gratuito, e só isto já é uma venda muito importante. E, ademais, começa a exportação para os países vizinhos e agora fecharam um negócio para exportação para Estados Unidos. Então, é um tipo de experimento de inovação tecnológica que é interessante porque gera conhecimento e gera recursos financeiros. E, ademais de tudo isso, também trabalhamos em um investimento de crédito. Aí é o ponto em que a FINEP deixa de ser uma agência de fomento com recursos não reembolsáveis e passa a ser um banco. Portanto, somos também um banco.
E aí temos recursos para empréstimos, claro que são empréstimos a juros muito baixos, muitas vezes pode chegar a zero, se o projeto é altamente inovador, se é um projeto que realmente é transformador, e desafortunadamente não há muitos. Isso tem que ser identificado por os comitês científicos, ou então começa a cobrar 1% ao ano, 2% ao ano. Então, são juros que, para o Brasil, isto é baixíssimo, comparado com o que o sistema exige. E aí fazemos isso de duas maneiras. Se são empresas de pequeno porte, passamos os recursos para aquelas fundações estaduais, que já mencionei antes. Não há possibilidade da FINEP trabalhar com um número muito grande de projetos. Então, é melhor transferirmos aqui para os agentes de fomento estadual, que muitas vezes são bancos estaduais. Às vezes não é uma agência científica que não sabe trabalhar com crédito. Com crédito já é uma outra maneira. Então, tem agências que trabalham conjunto com as fundações de pesquisas e então se seleciona os projetos a nível dos estados. E aí teremos, né, uma aplicação bastante significativa de recursos que vêm fazendo, e vamos a dobrar. Este programa acaba de ser selecionado pelo BID como uma espécie de um programa modelo, e por conta disto, ampliamos a FINEP agora, do seu lado de banco, conseguiu um empréstimo de US$ 1,5 bilhão para operar este programa, dando-lhe uma grande dimensão. Os recursos do BID são recursos também de muito baixo interesse para esse tipo de aplicação, e, portanto, isto irá amplificar este programa em muito. Depois temos, então, essas operações descentralizadas, aqui um resumo, foram 128 milhões em 3 anos para ações diretamente via as fundações estaduais, ações diretas com empresa, diretamente, a empresas de maior porte não age com o Estado, age direto com o FINEP. Então, nosso investimento é de quase US$ 1 bilhão por ano para estas empresas. Teremos uma disponibilidade de recursos de 1,5 bilhão, significa que a demanda é baixa, quer dizer, por conta da economia do país, muitas empresas não querem assumir os riscos de tomar dinheiro por crédito. Pero esperamos que, em parte, o processo sucessório presidencial afeta um pouco isto. Esperamos que depois de domingo, né, tudo se entra, independentemente do resultado, que entre uma nova fase de otimismo no Brasil, as empresas vão buscar seus recursos. E teremos agora mais a parte do BID, ou seja, o banco tinha em caixa US$ 3 bilhões para operações de crédito. Pero os projetos têm que ser apresentados por empresas, em muitos casos empresas associadas a instituições científicas, com projetos muito sólidos, e são analisados por comitês especializados para cada área. Por último, eu queria falar um pouco de como está o financiamento da ciência em Brasil neste momento. Primeiro, nos dados do orçamento disponível. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia deste ano é de US$ 1,8 bilhões. Já foi o dobro em 2013 e 2014. Portanto, foi um corte de 50%. O que o Ministério hizo? Reduziu o máximo possível em burocracia, os custos de burocracia, os custos de viagem. Hoje, por exemplo, é proibido em Brasil que qualquer investigador, mesmo o ministro, talvez haja uma exceção para o ministro das Relações Exteriores, não, tem que viajar em classe econômica. Se tu queres ir para a classe executiva, tu tens que pagar de tu bolso
upgrade ou por sistema de milhas. Isto já deu, são economias relativamente pequenas a caso individual, pero quando se soma tudo isso, né, há uma redução significativa. Então, se tudo, a CAPES está com um orçamento de 1,2 bilhões. Já foi quase também o doble. Houve um corte da ordem de 50%, foi o valor médio do corte, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Procurou-se se preservar investimentos estratégicos. Por exemplo, o projeto Sirius não sofreu nenhum corte, sigue dentro de seu cronograma, com alguns atrasos que são naturais de um programa de dimensão da construção de um sistema de luz síncrono. Nós temos as fundações estaduais com um investimento de 400 milhões de dólares. Temos a agência de petróleo, o sistema de petróleo, põe no sistema de ciência e tecnologia 350 milhões de dólares por ano. Boa parte disso é administrada por FINEP e outra por CNPq, portanto, é um dinheiro que as petroleiras têm que, por lei, poner dentro do sistema público de ciência e tecnologia. E este é um ponto importante que vou mencionar rapidamente. E o Ministério da Saúde, ademais de poner recursos diretos em seus institutos, como Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas, né, põe 150 milhões de dólares por fora, em general, via o CNPq ou a CAPES, ou FINEP, para apoiar a investigação médica em Brasil. Como funciona o principal fundo que a FINEP administra? Ele é um recurso que não vem do Tesouro Nacional, vem da atividade privada que está regulamentada por lei para investir em ciência e tecnologia. Isto é, por exemplo, o que está previsto para 2018, e posso já antecipar que os números são maiores do que os que estão aqui. Agora já estamos ao final do ano, isto é calculado, previsto no ano anterior. E a captação de los fundos setoriais é da ordem de 4,5 bilhões. Que fundos são estes? Por exemplo, o mais importante de todos, vai estar aqui em algum lugar, a CID como fonte. Toda vez que alguma empresa de Brasil importa tecnologia, tem que pagar royalties. E parte destes royalties, um percentual, 2%, tem que ir para o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa é uma fonte muito importante. Outra é o setor petróleo. Para cada barril de petróleo que se é explorado, há um percentualzinho, tudo muito pequeno, 0,5, 0,2, vai para o Fundo de Investigação em Petróleo. E assim vai a indústria agropecuária, a indústria de papel e celulose. Solamente não conseguimos isso até agora em 2 áreas, devido ao lobby. É gente que ganha muito dinheiro, mas não quer ceder nada. A primeiro é a área médica, da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica brasileira é uma indústria gigantesca, como deve ser a de México, produzindo milhões de dólares, tanto de medicamentos, ou de reativos, ou de equipos médicos, e não paga nada, não põe nada para a investigação científica. Estamos, neste momento, peleando com esta área. E o outro é o setor dos bancos. Imagine o lucro que têm os bancos. E eu cito somente um exemplo. Há um banco em Brasil que se chama Banco Itaú, que é, não sei, talvez seja hoje o primeiro privado, né? O embaixador deve entender esse. É o segundo banco mais importante do Brasil. Muito bem. Uma das famílias deste dono eu conosco bem, são pessoas de Rio de Janeiro, que eram muito ligadas ao professor Carlos Chagas, e, portanto, teremos relações pessoais. E um dos filhos
que não quer saber de nada com banco, é uma pessoa que se dedica ao cinema, ao teatro. João Moreira Salles. É uma pessoa muito sencilla, se encontra com a maior facilidade. E ele, então, se dedica, gasta dinheiro com cinema. Pero recebe anualmente parte do lucro do Banco Itaú, porque ele é um dos donos do Banco Itaú. E decidiu, assim, depois de uma conversa com um bom vinho, e queria colocar um pouco de dinheiro de seu lucro para ciência e tecnologia. E este pouco de dinheiro que ele está pondo permitiu criar uma fundação nova chamada Fundação Serra Pilheira, que é uma fundação que vai receber de João Moreira Salles em torno de 150, 200 milhões de dólares por aí. Então, isso não afeta em nada a sua vida. Então, temos lá estes recursos. São recursos que vão estar aplicados no banco e só se pode liberar recursos para os projetos desde que sempre pelo menos 50% dessa plata esteja no banco aplicada. Então, você tem que ter toda uma estrutura para que se perpetue estes fundos, e ele disse que, a hora mesmo, lá, 2, 3 semanas atrás, disse que ia poder mais dinheiro, porque o lucro do Banco Itaú foi muito grande. Quer dizer, o país entra em crise econômica, mas os bancos ganham mais dinheiro. Quer dizer, algo está errado nesta organização. Portanto, esses recursos são significativos. Parte deste recurso vai para as operações de crédito. Eu diria que a maior parte desses recursos vão para a operação de crédito. E essa operação de crédito, sendo benéfica, vai volver estes recursos, e isto já está começando a ocorrer. Hoje, nossa FINEP já recebe em torno de 300 milhões de dólares por ano, que são devolução de empréstimos que foram feitos no ano passado. Então, se passa a ser uma fonte. Então, é um programa que só funciona por quê? Porque há pelo menos desde 2001, quando isto foi discutido, e eu tive o prazer de participar dessa discussão, era um assessor do ministro Sardenberg, originário de Itamaraty, aqui colega do nosso embaixador, e que foi o ministro de Ciência e Tecnologia, e que organizou todo este sistema, e tudo isso vem sendo seguido por todos os ministros até hoje. Portanto, não pode ter descontinuidade. E isso é fundamental, porque hoje é uma fonte muito importante de recursos. Mira a variação do orçamento do FNDCT. Estas variações, sístoles e diástoles ocorrendo ao longo do financiamento, o que é péssimo para a ciência. É muito complicado administrar nas agências com estas flutuações. E mira aqui esses últimos anos, nós chegamos a este ponto, e aí tivemos aqui esta caída significativa, que é o período em que estamos, que é um período difícil, mas é possível trabalhar. É difícil, mas não é impossível. Que iniciativas, para ir concluindo, teremos? Primeiro, o edital universal do CNPq. Esse é uma chamada pública que é feita a cada 2 anos. São 60 milhões de dólares que são distribuídos para todas as áreas do conhecimento. Há uma série de regras, quem pode pedir valores mais altos, quem pode pedir valores intermédios ou mais baixos em função de seu currículo, e as regras são muito bem estabelecidas, não há prioridades, aqui se hace o que se quer, é o que a comunidade deseja. A segunda são os institutos nacionais, que já mencionei antes, depois as grandes infraestruturas de ciência e tecnologia, como é o caso do Sirius, e, por último, os centros nacionais de equipamentos multiusuários, que são centros muito bem equipados, que estão distribuídos por todo o país, e que
estão abertos para utilização por todos. Estão distribuídos em todo o país, são temáticos em temas considerados relevantes para o Brasil. Biodiversidade, energias renováveis, energia nuclear e por aí vai. São temas que foram discutidos, definidos e, portanto, é aí que estão os institutos. Não é para qualquer área. Este não é um programa para toda a comunidade. Você vê são 126 instituições, se põe aí 10, 12 investigadores por cada instituto. Vê que isso é muito pouco em termos de la comunidade. Houve reações contrárias, porque a comunidade sempre quer que seja tudo para todos. Pero em ciências impossíveis, sobretudo para países como nós outros, temos que ter prioridades, temos que ter coragem de estabelecer prioridades e, obviamente, convencer a comunidade de que há temas que são relevantes. Por exemplo, em Brasil, dentro desses 126, tem pelo menos 10 que estão voltados para as doenças infecciosas e parasitárias, de vírus, bactérias, de hongos. Por quê? Porque esse é um problema brasileiro. Não é Estados Unidos ou a ciência alemã que vai resolver os problemas das esquistosomias ou da enfermidade de Chagas. Então, há que ter coragem. A comunidade reage, mas temos que ter os argumentos para dizer, mira, isto é política científica e o governo não tinha nem que estabelecer política. Para isso foi eleito. Né? Procuramos distribuir os recursos por todos os estados, e aqui queria mostrar umas fotos finais para mostrar o que a FINEP faz. Por exemplo, este edifício e tudo que está dentro é o Centro de Referência de Farmacologia Pré-Clínica de Brasil. Está no estado de Santa Catarina, é um investimento aí de cerca de 40 milhões de dólares, pero todos que estão involucrados em obter moléculas que são nativas contra alguma coisa de interesse médico, têm que passar por a fase de pré-clínica. Isso é muito caro. Se envolve muita espectrometria de massa para ver o que está acontecendo com a molécula, desde que injeta até quando sai na urina, o que se quer. Isso não pode estar reproduzido por todos os lugares. Então, é melhor ter um e todos que necessitam do Brasil, e mesmo de Argentina, de Chile, de los países com que temos cooperação, podem utilizar este centro pré-clínico para a avaliação de seus compostos. Este é o Centro de Bioimagens, que está na universidade onde estou, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um centro com toda a capacidade de analisar animais dos ratones. Em Brasil chamamos camundongos, os ratones, né? E inteiros, vivos, submetidos à experiência, seja por bioluminescência, seja por ressonância nuclear magnética, que são aparatos desenvolvidos especificamente para animais de pequeno porte, que em geral têm resolução, que é o doble de los melhores que temos para humanos, que a questão do tamanho também dificulta a resolução. Este centro tem um setor voltado para ressonância nuclear magnética, para estrutura de proteínas. Então, veja quanto são muitos equipos. Poderia um estar aqui, outro estar, mas isso não cria ambiente, né, de trabalho. E este é um centro que, incluso, ao incorporar um novo equipo, que é este que está aqui, que é um equipo de 900 MHz, permite a determinação de estruturas de proteínas. E isso, a instalação deste equipo, isso com que o professor Kurt Wouters, Prêmio Nobel de Química, que desenvolveu toda a parte de ressonância para a estrutura de proteínas, passe hoje 6 meses por ano dirigindo este laboratório. Então, ele fica no shuttle entre Rio de Janeiro e San Diego, onde está seu laboratório principal, e isso não se pode. Olha, o efeito que tem com os estudantes, a presença de um prêmio Nobel, é fantástica, porque eles saem para almoçar junto com os estudantes no restaurante da universidade, aí são dezenas de estudantes que querem
conversar com ele, e isto faz com que se impulsione lá o interesse por la ciência. Pois tem o parque de microscopia eletrônica. Então, esses são os equipos que hoje teremos, já há mais um novo que não está aqui, que estão disponíveis para os estudos por microscopia eletrônica de barrido, ou de transmissão, ou tomografia, ou sei lá o que for, né? Que são todos equipos, alguns mais viejos, outros modernos, e que atendem a todo o Brasil. É um centro que está aberto para todos. Navios hidrográficos, seja para a região da Antártica. O Brasil está construindo uma grande estação em Antártica, tinha uma chiquita que pegou fogo e que, portanto, está em processo de reconstrução. Estará pronta em janeiro deste ano, e a FINEP se comprometeu a poner $20 milhões para equipar os laboratórios desta base científica de Antártica. Eu vou pular por aqui. Este é um reator multipropósito muito interessante. É uma construção conjunta Brasil-Argentina, que vai generar os radionuclídeos que precisamos para a medicina, alguns dos quais teremos que importar, outros que terem um tempo de meia-vida, uma meia-vida muito rápida, e que, portanto, têm que ser estabilizados. E, además, é um reator de pesquisa também na área nuclear, então tem um componente de pesquisa nuclear, e tem um terceiro, que sua variante será utilizado para a produção de energia, é um reator de pequeno porte, que, además de produzir energia para populações de 200 hasta 300 mil pessoas, transforma água do mar ou água salobra da terra em água potável. Então, se parte, é um reator com 2, 3 funções. Isso para certas regiões do semiárido brasileiro será muito importante, porque falta água. E, às vezes está cerca do mar, mas não tem água. E isso tem também um pouco aqui uma parte de colaboração com Israel, que é muito bueno na área de dessalinização. Teremos aqui o maior projeto, que é o Sirius, como disse, são 500 milhões, parece um estádio de futebol, é uma estrutura muito complexa desde o ponto de vista de engenharia, mas o mais importante é o que está dentro, né, que será, junto com o MAX 4 de Suécia, os 2 mais modernos sincrotrônicos. Obviamente, China já está fazendo outros, que serão mais modernos que este, e por aí assim marcha a ciência. Que impacto tinha desta ciência que fazemos, para finalizar? Mira, isto é o que a FINEP investiu na área de saúde em várias empresas de medicamentos. E aqui houve algumas empresas que utilizaram os recursos de FINEP para treinar personal na área de síntese de química, na síntese de fármacos. Que fármacos? Aqueles cuja patente estava para terminar nos 1, 2, 3 anos subsequentes. E com isso cai na patente, os químicos sabem sintetizar o composto, testar o composto, e aí surgem os genéricos brasileiros. A FINEP tem muito orgulho disso, porque isto representa uma diminuição de alguns bilhões de dólares em la importação de medicamentos. Hoje o Brasil importa muito pouco, fabrica quase todos os medicamentos. E quando o medicamento é novo, como por exemplo alguns antivirais ou imunodepressores, que são muito caros e que está com a validade da patente, negocia com a empresa um preço. Se a empresa não baixa o preço, há uma lei do governo brasileiro dizendo que isto é uma emergência médica e as empresas podem começar a sintetizar o composto, e com isso, obviamente, deve criar complicações para a área diplomática da Organização Mundial de Comércio e toda essa questão de patentes, mas solamente para coisas de saúde, e que há preços considerados abusivos. Sempre se prefere a negociação
pero em alguns casos, por exemplo, para os retrovirais, foi necessário a quebra da patente e a síntese por o governo brasileiro. E aqui investimos muito em várias empresas, né, médicas, desde construindo os laboratórios hasta equipando os laboratórios. Uma área também de muito sucesso é a área de química, sobretudo de los cosméticos. Não há crise que evite que as pessoas comprem os cosméticos, né? E por isso temos hoje 2 empresas, há várias, pero há 2 empresas, Natura e Boticário, que começam a disputar o mercado mundial. A Natura acaba de comprar a Body Shop para ter sua distribuição por todo o mundo. Entra na área de los perfumes, de los cremes, de modo que em alguns aeroportos internacionais já encontra a presença da Natura, e a Boticário está em forte negociação para adquirir a Avon, e, portanto, entra a presença brasileira. Por exemplo, Natura e a Boticário juntas, em Brasil, já são maiores do que a L'Oréal, que era a grande líder dos produtos de cosméticos em Brasil. Então, isso é ciência voltada para lá, porque aí surgem vários perfumes novos com base na biodiversidade brasileira. Há investigadores que começam a isolar essências de distintas plantas e aí manda para testes nos laboratórios, e muitos se transformam em perfumes e coisas desse tipo. Aqui também outro orgulho da FINEP, que foi o apoio a um conjunto de instituições científicas que estão aqui indicadas em associação com a Embrapa. Resultado disto, o Brasil, que tinha seus problemas de importação em setor agropecuário, é hoje um grande exportador. Quase que 50% das exportações brasileiras vêm do setor agropecuário. E aqui estamos, não somente com a produção de carne, de pollo, de vaca, o açúcar, o suco de naranja, tudo isto é muito importante, e tudo passou por melhorias genéticas de um modo geral, utilizando genética clássica. Até o momento é tudo melhoramento genético clássico, tá? Com grande coisa, com exceção da soja, onde aí já tinha a soja transgênica também, pelo restante é tudo melhoramento com técnicas biológicas e com genética clássica. Grande impacto na economia. Sempre citamos como exemplo de como a ciência. Há cálculos de Embrapa mostrando de que o que hoje se produz como consequência dos trabalhos da Embrapa daria para sustentar a Embrapa, o que se vende hoje em um ano, daria para sustentar a Embrapa por 100 anos. Então, esses cálculos econômicos são muito importantes para mostrar para nossas autoridades que, mira, põe isso, investe em ciência que tu vais atender os recursos de volta. É outro programa muito importante, que é o programa da canha de açúcar. Né? Hoje todos sabem que produzimos muito açúcar, somos o primeiro produtor mundial. Da mesma canha produzimos etanol, e este etanol está presente em 25% em todos os coches do Brasil. Os 25% etanol, 75% que vem do petróleo. Em outros coches é 100% etanol. E há coches que trabalham com os dois. E neste momento está se trabalhando para produzir também o carro híbrido, utilizando etanol, energia elétrica. E isto é um projeto que é apoiado por FINEP e que creio que em alguns anos é importante. Destacaria também uma segunda área, que é quando se usa a canha-de-açúcar, se pressiona a canha, de ali sai um suco, que é muito saboroso, o caldo de canha. Pero
é que vai se transformar, ali tem a alta concentração de açúcar, que vai se transformar em açúcar, ou que vai se transformar em etanol, ou que vai se destilar e se transformar em la cachaça. É la tequila, equivalente à tequila americana, é la cachaça brasileira. Pero o que se passa com o bagaço que se pegou? O bagaço é usado hoje, sobretudo para produzir energia. Se queima, produz energia elétrica a partir da queima do bagaço. Pero, agora surge uma outra possibilidade. Afinal, o bagaço está lleno de celulosa, de hemicelulosa. E exponer as biotecnologia aplicada à biomassa para transformar em etanol e depois teremos um etanol que chamamos de segunda geração. E aí projetos, já as plantas já saiu das investigações, agora há plantas pilotos, e eu diria que o próximo ano, possivelmente, máximo 2020, estaremos produzindo etanol de segunda geração a preço competitivo. Isso significa que vai se dobrar a produção de etanol sem aumentar a plantação de canha. Então, isso é um ganho muito importante e muito melhor do que queimar a biomassa. Setor aeronáutico. Qual é o papel de FIDEP na aeronáutica brasileira? Nós financiamos com recursos não reembolsáveis as empresas, pequenas empresas associadas à universidade que vão fazendo a inovação tecnológica necessária para a construção de aviões. São ligas metálicas distintas, são nanotecnologia aplicada à produção do material para diminuir o peso do avião, sua estabilidade, tudo isso. E esta parte é financiada por recursos não reembolsáveis. Depois financiamos com recursos reembolsáveis a transformação do projeto, a elaboração do projeto de um novo avião e a construção do protótipo do avião. Então, isso aí entra a FINEP junto com Embraer. Põe os recursos em Embraer com créditos, mas créditos muito baixos. Depois vem o Banco Maior de Brasil, que é o BNDES, e aí põe muito mais plata a um juro um pouco maior, que aí já é a produção do avião. E com isso o Brasil aí conquistado uma posição muito importante hoje na indústria aeronáutica, e eu fico muito contente de chegar, por exemplo, aqui a México e pegar um avião de Embraer para ir para Oaxaca, né? E isso se passa na Alemanha, isso se passa nos Estados Unidos, quer dizer, a Embraer está presente em todo o mundo, e isso é resultado de um parque tecnológico em São José dos Campos, apoio às instituições da aeronáutica, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Centro Tecnológico, e universidades que estão em entorno e que são muito fortes em eletrônica, em materiais, em nanomateriais e coisas desse tipo, em design e essas coisas todas. Aqui está um dos aviões de maior sucesso, incluso há uma empresa brasileira chamada Azul, que funciona quase que 100% com aviões de Embraer, o que faz com que a Embraer tenha que aumentar sua produção de aviões para atender a todo o mercado. Satélites. E o último exemplo é a associação de um conjunto de universidades com Petrobras, que hizo com que se fuera extraído petróleo das regiões e áreas profundas. Então, mira que hoje podemos explorar coisas de profundidades muito grandes, e aqui há uma tecnologia muito avançada para sacar o petróleo de regiões de 1.800, 2.000 metros de profundidade. E foi estes projetos, apoiados por FIDEP, que fizeram com que algumas instituições detectassem a presença de petróleo em uma região que está abaixo de uma camada, isso tudo testes geofísicos computacionais, apontava para a presença de petróleo abaixo de uma camada de sal que se encontra em algumas regiões. E Brasil, afortunadamente, tem esta região, a primeira identificada, está no eixo
que pega um pouco de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí, tem que atravessar, às vezes, 1000 metros de uma camada de sal, e lá para baixo e captar todo o petróleo que tem. Hoje, 55% do petróleo brasileiro já vem do pré-sal. Uma descoberta de menos de 10 anos. Pergunta quanto custa isto em termos de dinheiro, qual é o valor agregado que está na produção de petróleo de Brasil, e toda ela não vem dos sistemas clássicos, que é pegar em baixas profundidades ou em solo e extrair petróleo, pero é buscar em áreas profundas. Isso deu um liderazgo do Brasil nesta área de petróleo. Então, isso são resultados da ciência. Aqui é o quadro final. Como estamos aplicando ciência no mundo? E aqui, vamos ver na América Latina, o Brasil está aplicando, hoje é menos que 1,24. Para 2018, a previsão é de 1,1. Houve uma diminuição, como mostrei, no orçamento público, mas houve um incremento do setor privado. O setor privado está investindo em energias renováveis, há grandes investimentos em energia eólica, energia solar, a questão do petróleo. Segundo os dados que temos, México estaria com 0,5, não sei se é isso mesmo, ou se é próximo disso. Certamente que essas variações ocorrem de ano para ano, mas deve ser algo próximo disso aqui. Mira com os BRICS, onde estamos. Aqui a grande participação da China, que também já está crescendo, para este ano é 2,5%, e para os próximos 10 anos, segundo a decisão política, é de 4%, é chegar a 4% do produto, que é um produto gigantesco, né? 4% do produto chinês são muitos recursos, e aqui é o que ocorre em todo o mundo, e com a Coreia tendo uma posição de grande destaque. Isso explica porque um país relativamente pequeno tem uma presença tão marcante em nossas vidas, que não há ninguém que não tenha em sua casa ou em seu carro algo de tecnologia coreana, em las televisões, em los smartphones e tudo isso. Esse é um panorama assim, geral da ciência, de como estamos em Brasil, como estamos organizados e estamos querendo colaborar. E fizemos um estudo, levando em consideração alguns fatores. Primeiro, a produção acadêmica de los países. Segundo, a produção de patentes. Terceiro, que relações tem com o Brasil nos últimos 20, 30 anos. Quarto, qual é a sua situação econômica hoje? E quinto, qual é a sua situação econômica em 2030? Hecho por empresas especializadas nestas projeções. E o último fator são as relações de amizade, que também temos que considerar relações tradicionais que temos com alguns países, por exemplo, Uruguai, que está no nosso vizinho, ou Portugal, de onde vinimos, e por aí vai. Com base nesse quadro e dando pesos a cada um desses pontos, chegamos a 20 países no qual o Brasil deve cooperar. E um destes países é México, está entre os 20. De modo que esperamos que realmente, a partir desta viagem, desta visita, dos contatos que estamos estabelecendo, possamos incrementar a cooperação científica Brasil-México, que eu diria que hoje é praticamente ridícula. Os números são realmente de... Mira, qual é a cooperação? 4 projetos que no total foram 180 mil reais, que isto equivale a 30, 40 mil dólares para 4 projetos. Quer dizer, a cooperação não pode ser nesse nível. Nada entre as empresas. Então, se queremos, doutora Helena,
E Ana Maria, de que realmente Brasil e México trabalhem, nosso embaixador aí certamente fará de tudo para que decupliquemos, para começar, a cooperação. A mim me gostaria muito ver recursos liberados para os principais grupos de investigação em los temas que considerarmos importantes para os dois países, porque há temas que são importantes para México, outros que é para o Brasil. Para a cooperação, tinha que encontrar alguns que são importantes para os dois países. Então, um grupo de administradores e científicos sentar junto, fazer um seminário, que já podemos organizar este seminário em Brasil, para identificar os temas de la cooperação. E depois identificar os grupos, porque não adianta os temas, temos que pôr na cooperação o que cada país tem de melhor, de mais experiência, de mais expertise em aqueles temas, e aí financiarmos. Não há necessidade de recursos para investigação, mas há necessidade de recursos para que investigadores, que técnicos puedan migrar de um laboratório para o outro, sobretudo para utilizar as infraestruturas existentes. Desde o início, digo que, por exemplo, para o Brasil é muito interessante utilizar a infraestrutura de astrofísica e de observações que há aqui em México, né? O que tem em Puebla, né? Em altitude, são coisas que não temos no Brasil. Como já colocamos o síncrono de Brasil, já sei que os vários mexicanos, estava em um congresso em Oaxaca semana passada, e encontrei vários usuários do síncrono que saem de aqui e vão utilizar o síncrono de Brasil. Ainda são poucos. Aqui é uma comunidade muito forte em física e materiais, podemos incrementar muito, e este realmente é de interesse. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês, falei mais do que devia, pero é uma oportunidade que não poderia perder de mostrar um pouco o que é a ciência em Brasil e deixar aqui aberto para fazermos cooperação. Muitas graças. Muchísimas gracias. Yo creo que seguramente hay inquietudes y preguntas, pero ya el tiempo se nos vino encima. Yo quisiera, en primer lugar, aprovechar para agradecer a Patricia Ostrovsky, a la doctora Ostrovsky, que nos permitiera tener esta plática aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. También a Juan Pedro Laclet, que es miembro del Comité de Salud de la Fundación Alemán, que fue quien invitó a Vanderly para que estuviera con nosotros. Por supuesto, agradecer muchísimo el honor de tener al excelentísimo embajador de Brasil con nosotros, y pues también, y no estoy haciendo futurismo, agradecer a Elena y Ana María que estén con nosotros. Creo que ha sido realmente una plática muy esclarecedora. Por lo pronto creo que nos infunde un poco de ese mucho optimismo que tiene Vanderly, que viene muy bien en estos momentos a todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.